Olá, bom dia. Nós estamos dando início à Escola Bíblica Dominical. Nesse mês de missões estaduais, vamos estar trabalhando com o tema A Igreja e a Grande Comissão. Baseados nos versículos de Mateus 28, versículos 19 e 20. Então, cada domingo, o professor vai estar dando a aula em cima dessa divisa, em cima desse tema. Então, vamos começar a aula de hoje lendo esses versículos de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse versículo, podemos observar que é uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, momentos depois da sua ressurreição. Aqui, Jesus começa a ordem falando o seguinte, ele diz, fazei discípulos. Essa ordem, ela indica, ela aponta que é necessário, para uma necessidade de se pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Isso é uma coisa que os discípulos de Jesus, naquela época, precisariam fazer, pregar o Evangelho, fazer discípulo. E eles fazendo isso, eles estariam exercitando, estariam uma espécie de treinamento para eles na pregação do Evangelho. Então, essa ordem é dada ao Senhor Jesus Cristo. Agora, quero perguntar aos irmãos, o que é Evangelho? O que é a palavra Evangelho? Você pode já ter ouvido de alguém falar, você já pode ter lido ou ter mesmo estudado, e viu que Evangelho significa boas novas, anunciar as boas novas. Mas eu queria estender mais com vocês nesse momento sobre essa palavra Evangelho. Em primeiro lugar, podemos entender que o Evangelho é um plano de Deus desde o início. Podemos ver isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a gente pode começar entendendo de uma forma mais abrangente, digamos assim, o que é o Evangelho. O Evangelho é o plano de Deus desde o início. Desde o momento em que o homem e a mulher desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden. E isso resultou na separação, no distanciamento entre Deus e os homens. E vendo isso, Deus, com sua sabedoria, já arquitetou, digamos assim, um plano para resgatar novamente o homem e a mulher para si. Então, podemos entender de que o Evangelho é um plano desde o início, um plano de Deus desde o início. Também podemos ver o que seria o Evangelho, o que é o Evangelho. O Evangelho também é um anúncio de um grande evento da história. Eu quero dizer isso para vocês, de que o Evangelho é um grande anúncio no evento da história, porque o Evangelho ele fala, ele conta, nos 4 evangelhos você vai ver isso. Ele fala sobre o nascimento de Jesus, ele fala como Jesus viveu entre nós, ele fala da sua morte, da sua ressurreição, e esse evento, ou seja, a vida de Jesus, até nos dias de hoje, isso causa impacto para as pessoas, para toda a humanidade. Então, o Evangelho também é um anúncio de um grande evento. Podemos também entender que a motivação desse anúncio, o Evangelho também é a motivação da realização desse evento.
Como isso é possível? Talvez se você abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, você vai poder ler o seguinte: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui está a motivação da realização desse evento. Era que Deus sacrificasse o seu Filho pelos nossos pecados, em nosso favor. Por quê? Para que fosse feita a justiça de Deus. Então, o Evangelho, ele é isso. O Evangelho, ele mostra a motivação da realização desse evento. Então, até aqui nós já vimos 3 pontos do que é o Evangelho. O Evangelho é o plano de Deus desde o início. O Evangelho é o anúncio de um grande evento. O Evangelho também é a motivação da realização desse evento. Também podemos ver que o Evangelho nos faz saber que podemos ser filhos de Deus. O Evangelho, ele indica isso para a gente, de que eu e você somos filhos de Deus, podemos ser filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é nosso Pai. Vamos ver alguns versículos onde nós podemos tirar conclusões sobre isso. Romanos 8,15. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito da adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Isso mostra de que Deus é o nosso Pai. Também podemos ver lá em Isaías 63,16, mas tu és nosso Pai. Embora Abraão não nos reconheça, Israel não nos reconheça. Ó Senhor, tu és nosso Pai. O teu nome é o nosso Redentor desde a antiguidade. Então, Deus é o nosso Pai. O Evangelho, ele nos faz saber disso, de que Deus é nosso Pai. Então, se Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. Romanos 8,14 fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 3,26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui esses pontos. Primeiro ponto que nós vimos, do que é o Evangelho. O Evangelho, você sabe que é anunciar as boas novas. Mas também é um plano de Deus desde o início. É um anúncio de um grande evento na história da humanidade. E também o Evangelho dá a motivação, a realização desse evento. E também o Evangelho nos faz saber que Deus é nosso Pai e que nós somos seus filhos. O Evangelho também ele é obtido pela fé e pela fé que eu sou perdoado. Aqui está algo bem significante para a gente. Vocês podem perceber que a gente está só vendo aqui o que é o Evangelho. Tá? Porque para você falar isso para alguém, para você ir fazer discípulo, pregar o Evangelho, é importante que você tenha esses conhecimentos do que é o Evangelho. Por que eu estou falando o Evangelho? Por que estou falando as boas novas para alguém? Por causa disso. Porque é um plano de Deus desde o início. Porque há um anúncio, né, de um grande evento que é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Mostra qual é a motivação da realização desse evento, que é para que eu e você pudéssemos ser perdoados, sermos justificados diante de Deus. O Evangelho também, ele proporciona, ele nos faz saber que nós somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai. E aqui, o quinto ponto mostra que o Evangelho ele é obtido pela fé. E pela fé é que eu sou perdoado. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É muito importante também nós compreendermos isso, que o Evangelho, ele nos faz, ele é obtido pela fé. Eu vou entender, vou compreender de que essas boas novas, de que esse bom anúncio, eu vou
obter, crer nele pela fé. E é pela fé que eu sou perdoado. E por último lugar, o Evangelho nos conduz a Deus. 1 Pedro 3,18, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Queridos irmãos, eu creio que aqui é essa parte mais importante. Somos perdoados e vivificados para sermos conduzidos a Deus. Então, o Evangelho, além de tudo isso que eu falei, no final, se mostra como uma parte mais importante, que é a possibilidade de sermos conduzidos a Deus. Aquilo que aconteceu lá atrás, com Adão e Eva, aquela separação entre Deus e os homens, o Evangelho, as boas notícias, o bom anúncio, ele chega para nos dar condição de sermos conduzidos a Deus. Então, meus irmãos, recapitulando, você quando for fazer discípulo para Cristo, você quando for pregar o Evangelho, é importante que você tenha isso na sua mente, que você transpareça isso para as pessoas. Mostre tudo, desde o início, o que é o Evangelho, que é um plano de Deus desde o início, que o Evangelho é o anúncio de um grande evento, que também o Evangelho é a motivação da realização desse grande evento, que o Evangelho ele nos faz saber que nós podemos ser filhos de Deus, e que o Evangelho ele é obtido pela fé, e é pela fé que eu sou perdoado, e que o Evangelho ele nos conduz a Deus. Então, eu espero que você possa estar entendendo de que quando você for falar do Evangelho para alguém, você tenha tudo isso na mente. E assim você possa explicar, falar para as pessoas sobre o Evangelho, sobre as boas notícias. Então, quando Jesus deu essa ordem aos discípulos, fazer discípulos, pregar o Evangelho, é em cima desses pontos que nós vimos. Então, os discípulos tinham esse conhecimento. E assim eles fizeram, pregando o Evangelho por toda a parte. Dando continuidade ao versículo, Jesus diz: todas as nações, façam discípulos a todas as nações. Aqui é uma ordem que não tem fronteiras nem limites. Não existe uma região onde você vai pregar o Evangelho. Não. Jesus aqui fala para todas as nações, todos os povos, onde possam ser alcançados. Dando continuidade aqui, versículo 20. Não, versículo 19 ainda. Esse ponto aqui é bem interessante. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui, meus irmãos, é a base da triunidade divina. 3 pessoas em uma. Isso tem um significado profundo, porque expressa bem o sentido do batismo como sendo a identificação espiritual com Cristo em sua morte. É um ponto bem interessante sobre o batismo. Muitas pessoas não compreendem bem sobre o batismo. Então aqui vamos tentar dar uma pincelada para que você possa entender o que é realmente o batismo. O batismo é um sinal exterior da limpeza interior que sela e demonstra a justificação do crente. Eu vou ler novamente. O batismo é um sinal exterior da limpeza interior que sela e demonstra a justificação do crente. Então, nada mais, nada menos, o batismo é um sinal, é um simbolismo externo. Algo que acontece quando nós mergulhamos nas águas. É um simbolismo externo. Então é importante que você possa entender isso. É apenas um simbolismo.
O que Cristo fez na cruz, por mim e por vocês, nos possibilita a sermos semelhante a Cristo, a sermos santificados com Cristo. E o batismo, ele simboliza isso. O batismo é um símbolo da realidade de que o céu é o nosso lar eterno. Mas ele é só isso. Ele não é a própria realidade. Então, é importante que entendamos isso, que o batismo é um símbolo da realidade, mas não é a realidade. A água, ela não transforma, mas essa transformação, ela é operada pela nossa identificação com Cristo. A água é apenas meramente um símbolo da transformação. Não podemos confundir o símbolo com a verdade simbolizada. São coisas totalmente separadas. Então, quem é que salva, quem é que nos leva aos céus é Jesus Cristo. O batismo não salva. Quem salva é Cristo. Versículo 20 diz assim: ensinando-os a obedecer. Algumas versões falam guardar, observar, a tudo que lhes ordenei. A partir daqui nós vimos também uma outra ordem dada por Jesus, que nós devemos ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou que fosse ensinado. Aquilo que vou ensinar a um novo discípulo de Cristo precisa incluir os ensinamentos morais e éticos do Senhor Jesus. É o que ele quer dizer a todos que lhe ordenei. Então, se você vai ensinar um discípulo de Cristo, se você está discipulando alguém, se você está pregando o Evangelho, você precisa ensinar essas pessoas as verdades sobre Jesus, as verdades éticas e morais, os ensinamentos éticos e morais do Senhor Jesus Cristo. Tudo que está escrito nos 4 evangelhos, encontramos aquilo que Jesus cria e o que ensinou, suas declarações e citações, tudo que ele ordenou e nada mais. É importante também nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos ensinando para um discípulo de Cristo, ou alguém pregando o evangelho para alguém. E, finalmente, versículo 20, a segunda parte, ele diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui é uma afirmação que ele diz aos discípulos, não ao fim da vida dos discípulos, ou não ao fim do mundo para eles, ou mesmo o fim da nação judaica, mas o fim de tudo, quando tudo terminar, quando Cristo voltar. Então, meus irmãos, aqui nós vemos um pouco sobre a grande comissão que Cristo deixou para a sua igreja. Ele aqui direciona especificamente para os discípulos, mas pode ser muito bem usado para a nossa igreja, para nós, para mim, para você. Então, que você possa ter entendido essa mensagem, possa ter compreendido o que é o Evangelho e quais são as ordens que Jesus nos deu. Que Deus assim o abençoe, que vocês tenham um bom domingo. Deus abençoe a todos.